Olá, estamos iniciando o nosso podcast mais criativo, falando sempre de arquitetura, design, criatividade em geral. E hoje vamos tratar um tema super importante, que é arquitetura e urbanismo num dos países vizinhos aqui, que é o Uruguai. Por isso estamos com a Thaisa Camargo, arquiteta que foi convidada a fazer esta visita técnica à cidade de Montevideo, Ponta del Este. Vamos falar um pouco do que a gente viu e conheceu por lá. Thaisa, obrigado por nos receber. Imagina, obrigada a você pelo convite. Que bom, né, que pudemos fazer essa viagem juntos também. Foi fantástico. Foi assim, acho que para mim assim, eu vejo como um curso, né, Álvaro? Porque a gente vivenciou tanta coisa e não foi superficial, né? Foi além, porque a gente em qualquer detalhe que pelo menos que eu tinha curiosidade, né? Num bate-papo de 5 minutos com o Álvaro, a gente já avançava em determinado assunto e tema lá, né? Isso. Então, assim, para mim foi um curso, foi mais que uma simples viagem, né? Foi muito bacana ter conhecido o Uruguai. Muito bom. Você já tinha ido? Não tinha ido. Eu já conhecia, assim, por pesquisas, né? Era uma arquitetura que sempre me atraía, né? Pela simplicidade. Mas eu nunca tinha ido. Eu lembrava muito, principalmente de Punta, porque Punta teve uma época de muito... era muito ponto lá, né? Isso. De encontro e tal, era point, né? Final de ano, né? Punta e tal. Então, assim, me chamava a atenção. Então, eu via não só por esse lado social, mas o lado também de arquitetura, né? Então, assim, as casas ali das praias me chamava a atenção um pouco a arquitetura, né? Mas eu não imaginava, né? Assim, ter vivenciado me matou muita curiosidade e, assim, me trouxe mais... foi mais do que eu esperava, né? Sim. De tudo que eu vi. E foi intenso, né? Como você falou, foram poucos dias, né? Mas bastante coisa para ver. Vamos começar então aí falando um pouquinho de tudo que você viu. Por onde você quer começar? O que você acha que foi importante? Então, assim, que marcou? Eu acho que assim, Uruguai é um país pequeno, né? Assim, e o que eu senti foi engraçado que ele me trouxe muitas lembranças, né? Não sei do fato, assim, o lado rural. Eu sou muito rural, né? Eu gosto muito do rural, né? Eu amo morar na cidade grande, mas se me levar para um rural, me der uma enganada lá, eu vou ficando, entendeu? Sim. Né? Eu vou meio que fazendo minha vida lá. Então, assim, Você nasceu, né? Eu sou do interior, então, assim, né, quando pequena, a gente ia muito pra fazenda, a família toda, né? E com isso, sempre todo mundo férias na fazenda, então acho que isso foi me trazendo, né? Me resgatou muita coisa lá. E o país, eu senti o Uruguai é um país pequeno, mas assim, você estava numa cidade, a gente estava ali numa capital, mas não parecia, né? Sim. Então, assim, muito acolhedor. Eu senti muito acolhedor tudo, né? Desde as paisagens, né, que a gente viu, mesmo dentro da cidade, você fala, poxa, mas não é possível que eu estou dentro da cidade, né? Teve uma cena que a gente estava saindo de Punta, obviamente, né? Punta é uma cidade de praia, não é uma capital, mas é uma cidade, né? A gente sabe que ali existe um movimento, é uma cidade grande, né? Para um litoral. E aí a gente saiu do hotel e a gente estava indo para bodega, né? Garçom, fazer lá a visitação. E aí tinha uma casa linda, assim, um campo verde, e aí um cavalo, uma cena de um cavalo, eu acho que eu tenho até uma foto disso. E tinha uma cena de um cavalo nessa paisagem, uma casa moderna atrás. Eu falei, cara, onde eu tô? Eu não tô entendendo nada, né? Eu tô um cavalo ali pastando, né? Então, assim, aquilo eu falei, nossa, que acolhedor, né? Que gostoso tá aqui, né? Então, eu tive muito essa sensação, muito acolhedora ali. Verdade. Eu acho que se manter essas proporções, o Uruguai sempre terá isso, né? Ou seja, que nem você falou, você tá na praia, você andou 10 quilômetros, nem isso já está no campo, né? Então você já está no campo, você tem a praia, a cidade, o campo, tudo muito próximo. Né? Foi. E isso é interessante, você falou que eu acho que é um pouco propiciado
pelo fato das casas não terem muro. Também, isso foi assim, surpreendente. Isso foi uma coisa que eu notei, só que a gente estava na estrada indo para Montevidéu, né? E aí você pensa, né? Né, sei lá, cidade cidade-estrada, né? Ainda não estamos na cidade grande, né? A gente esperando, né, tal. E aí, de repente, a gente começou a entrar numa área mais da cidade, né? Menos rural, e as casas continuavam, né? Em grandes avenidas, né? Falei, gente, mas aqui é uma grande avenida. Fiquei imaginando São Paulo como se fosse, por exemplo, a Pedroso ali, né? A Avenida Pedroso, ela tem aquele aspecto, né? De muito arborismo e tal. E as casas, né? Mas todas as casas são muradas, né? Com grade. E lá não tinha. E aí foi quando, né? Você mesmo, né? Falou, aqui isso. E foi muito interessante você ter comentado que isso é algo que é muito cultural, o respeito pelo próximo, né? Então você contou um caso, né, quando vocês jogavam futebol, né, crianças, e aí a bola caía na vizinha, lembra? E aí não podia ir lá na vizinha pegar, você tinha que pedir permissão, mas assim, não tinha grade, não tinha portão, não tinha nada, mas você precisava pedir permissão para ir na vizinha pedir. Então assim, achei lindo isso, achei de um mega respeito, né? E achei um lugar de respeito. Isso. Né, me passou de muita tranquilidade, né? Exatamente. O fato das casas não terem muros, os muros muito baixos, né? Às vezes uma gradinha, só para a maioria é mais ornamental que de segurança. Às vezes por causa de cachorro, né? Que tem cachorro. Exato, cachorro e tal. Ela acho que gera essa sensação, né, de que é mais acolhedora, né? Muito mais. O muro apesar de parecer que dá ideia de segurança, ele nos dá insegurança. Isso com certeza é fato. Se você pegar hoje e a gente entender todo esse conceito de condomínios fechados, aqui em São Paulo a gente vive muito isso, né? Os condomínios fechados, isso, é um engano, né, na verdade. Você fala, eu vou morar num condomínio fechado porque lá eu tenho segurança. Sim, você vai ter segurança, mas e a segurança da tua rua? Cadê, entendeu? Isso. Né? A gente, enfim, minha geração foi uma geração que brincou na rua. Isso, Então, talvez uma geração nova não vai entender, vai falar, nossa, o que ela está falando, né? Eu quero morar dentro do condomínio porque eu lá ali dentro eu tenho segurança, mas a segurança tem que ir para fora da tua casa, né? Exato. Então isso a gente não tem. E o papel do arquiteto nisso, né? Porque aí o arquiteto ele tem essa responsabilidade que ele não está fazendo uma casa apenas para os moradores, para o proprietário que é intramuros. A casa dele está conversando com todo o redor, com a cidade, né? Sim, a gente viu, eu vi nas paisagens ali situações de como parecia que estava no mesmo jardim e aí você tinha uma casa, quando lá um arbusto, alguma coisa que separava, né, uma vegetação, mas assim, quando não tinha, né? Então eu achei isso muito interessante, achei isso de um mega respeito, né? Enfim, o Uruguai me passou isso, que eu achei um país muito educado, né? Agora, a gente visitou lugares fantásticos, com histórias fantásticas, presenciamos também situações, né, no dia no que a gente foi no Maca, né, foi muito legal, foram, sei lá, 4, e a gente não queria ir embora, né, a gente queria ficar ver, mas assim, era 7 horas da noite, e ainda a gente queria ver a estátua, né, poder ser, a estátua não, a escultura ser levantada e a gente vê toda, uau, né, aquela história, né. Tivemos um momento místico quase, né? Que na visita ao Museu de Arte Contemporânea Chugar, que é o MACA, aí em Punta, em José Ignacio, bem na divisa das duas cidades, uma fundação, lembra muito esses museus a céu aberto, né? Que existem vários no mundo, sim, né? Muito. E com arquitetura incrível, né? Incrível, incrível. Ali nós encontramos uma personalidade brasileira, que é o Leão, goleiro de futebol da seleção, que é um grande conhecedor de arte. Né? Pois eu vi mesmo. Ele estava, depois você acabou comentando com a gente. Eu não reconheci, porque eu sou péssima para reconhecer, mas o Álvaro puxou e falou, Leão, né, e tal, foi muito divertido. E depois a gente ter conhecido, né, o próprio Carlos, exatamente, conhecemos ele, conhecemos o filho dele, e ele deu a honra
de a gente poder assinar, né, a escultura dele no pé da, né, como a escultura ela estava deitada e eles iriam subir, né, tinha guindaste, um monte de coisa. Ele deu a honra, né, nos convidou, né, a gente tinha várias outras pessoas ali para assinar, né, vocês querem assinar, né? E a gente ficou meio tímido assim, né? Nossa, mas será que são só amigos, né? Falei, mas será que são só amigos, né? Aí comecei a ver as pessoas do nada, né? Falei, vou lá, peguei a caneta da mão da senhora lá e já fui, coloquei lá o meu nome. Foi, depois todo mundo, a gente, curtiu demais aquele momento, né? Foi muito bom. E ele esperou o momento certo, porque ao levantar uma escultura de 30 toneladas, né? Que difícil de usar, né? Muito complexo, bem complexo. E ao ficar em pé, ela pegou o Porto Sol de Punta del Este, que é uma marca. Eu não sabia, eu não entendia, quer dizer, eu era meio desligada em relação a isso. O Álvaro frisou muito com a gente. Gente, o pôr do sol aqui é fantástico, o pôr do sol aqui é fantástico. E a gente percebeu que é isso, porque no dia que a gente estava na Pueblo, a gente acabou saindo um pouco antes do pôr do sol, né? Isso. E aí na estrada a gente viu um sol vermelho, né? E aí paramos na orla ali de Punta e foi uma delícia. A gente viu realmente que é um pôr do sol, assim, único. Me lembrou muito o pôr do sol da África. Eu acho que é a mesma... o sol... É o pôr do sol da África. Austral, né? Que exato. É o sul ali, né? E aí nesse dia que a gente estava no Maca, né? Que estava tendo todo esse momento lá, a gente falou, ele está esperando o pôr do sol. Exato. Porque aí provavelmente é aquele registro, né? Sim, da escultura lindo. Com o sol no fundo. Sim. Foi bem isso. Não ficamos até o final, mas tudo bem, né? E o museu é maravilhoso, né? A arquitetura. Eu achei aquilo assim, eu sou louca com madeira, apaixonada com madeira, então toda aquela estrutura feita com madeira, que é folha de madeira, né? Depois a gente até descobriu isso lá. E o museu também, em termos de arquitetura, é maravilhoso. Né? Maravilhoso. O Maca é toda aquela estrutura de madeira, né? Interna, quando você entra naquele grande salão, né? E você olha e você vê toda aquela parte estrutural, você fala, gente, uau, né? Não preciso de mais nada aqui, né? Assim, eu poderia morar aqui com um sofá, né? Uma poltrona e uma luminária, né? Pronto, seria feliz aqui, né? E, não, maravilhoso. Eu acho que é uma construção linda, né? Até depois a gente viu os formatos, né, de externo, quando a gente foi passear na parte externa do museu, a gente viu que ele formava um barco e também tinha depois até o Pardal viu, né? Falou, poxa, a gente parece que tem como se fosse um golfinho, né? Isso, quando a gente estava de longe. A arquitetura achei linda e delicada. Tinha também uma construção da capelinha do lado, né? Isso, também de concreto. Linda, né? Achei, então, fora todas as esculturas, me marcou muito uma escultura, não vou lembrar o artista, mas que foi em homenagem ao acidente das cordilheiras no Chile, né? Sim. Então era um monte de pedrinhas, né? As pedrinhas que estavam embaixo eram sobreviventes. E era brasileiro o artista, vou tentar lembrar. Depois a gente vê lembra quem que é. E em cima, né? Eles eram umas pedrinhas suspensas, eram os que haviam, né? Não sobrevivido, enfim, né? Falecido. Mas eu achei assim, nossa, achei muito bonito aquela. Sim, e é interessante essa arquitetura com conceitos e propósito, né? Porque é esse navio que atraca olhando para o mar lá, exatamente onde o sol se põe, é uma arquitetura naval, né? Porque aquela total naval. Vigas, né? Lembra muito a construção de um barco, né? Não, exatamente. Se a gente olhar e fazer a conexão, né? De toda essa estrutura, né? Linda da cobertura que tem toda em madeira. Os trançados, né, das vigas e tal, é realmente, né, é o esqueleto de um navio, né, e depois ele é todo revestido. Então, mesmo que não é arquiteto, né, ele se encanta e tem uma história aí para contar, ele acaba pelo menos gravando na memória, né, ou seja, a arquitetura está lá exatamente para isso, né. Eu acho que ali a pessoa que, vamos chamar de leigos, né? As pessoas, né, que não vão porque gosta de arte, né? As pessoas vão no museu, às vezes, na maioria das vezes, porque gosta de arte. Nem sempre são, né? Não são, né? Às vezes não é arquiteto, mas assim, tem gente que é realmente, né? E até os mais desligados,
quando você realmente entra numa construção, né, num projeto daquele, é impossível, né, você não se conectar, né, você não entrar e falar e observar detalhes que nós arquitetos observamos, né? Sim. Porque é muito bonito, né, de ver, né? E a arte é o que a gente fala, né? A arte relaxa, né, os olhos, né? Sim. Então essa sensação, por isso que as pessoas vão, né? Que seja num museu ou vão enfim, né? Até num concerto de música, no cinema, é arte, o olhar, ele relaxa muito, né? Então assim, e eu lembro que a entrada do museu, ele era uma entrada muito comum, né? E de repente você entra naquele grande salão que você fala, nossa, né? Que coisa mais maravilhosa, né? E lembra um pouco isso mesmo, quase que entrar no navio, porque tem uma bilheteria ali esperando, né? Normal. Vai lá, deixa o ticket, né? Exato, tudo branco, fold gesso, e de repente você entra, você abre, né, a porta, aquela coisa, e você fala, poxa, né? Que coisa mais fantástica. A ruazinha de pedrinha, né? A ruazinha que parecia que você estava andando no interior. De repente encontra esse campo enorme. Sim, a vista que tem, né? Então, fora isso, a gente está num museu que te proporciona uma vista incrível, né? Para outras obras, né? Que, então, é um artista que ele valoriza outros artistas, né? E aí você tá lá fora, andando vamos dizer, em todo no jardim, né? Que é enorme. E você também está apreciando outro artista, né? E de várias visões, né, que a gente estava falando. Uma hora a gente está sentando do barco, outra hora a sensação do golfinho, né? Não, achei aquele passeio, aquele dia ali para mim, talvez o ápice do assinar e ver aquele, né, o artista, né, eu sempre, né, falo Álvaro, Pablo Anchugarli. Exato, né? Eu falo, pai, Álvaro, como é que é mesmo o nome e tal? E nós começamos também com uma visita boa, que foi a Bodega Garçom, né? De uma arquitetura já com uma influência brasileira, do concreto. Lá foi o nosso primeiro passeio, né? De arquitetura, né? Pra gente também, enfim, fora todo lado da degustação, o mais encantador, né? Realmente, a arquitetura, pra mim, é assim, fantástica. A primeira coisa já chama, a gente não fica muito preocupada, nem muito convicta, a gente sabe que é um vinho maravilhoso também, né? Mas aquilo lá me chamou a atenção do que eu já lia sobre arquitetura, né? Que é uma arquitetura retilínea, simplificada, né? Horizontal, né? E ali depois até você me explicou que ali o arquiteto, eles pegaram as colinas, né? Os pontos mais altos e nivelaram essa construção, né? Com essas colinas. Então isso ficou uma coisa retilínea, né? Então ela é uma arquitetura que ela se mistura, né? Naturalmente, o uso de madeira, que a arquitetura, eles usam a arquitetura vernacular, né? Que aproveitam totalmente tudo que é usado ali, né? Então a gente está falando de madeira, a gente está falando do aço, a gente está falando da pedra e do concreto. Então é uma construção que ela é baseada nisso. E extremamente confortável, né? Extremamente, assim, você ficaria ali. E também conta uma história, né? Você vai caminhando, você vai entendendo até o solo, né? Mostrando o solo. Sim, a visitação, aquele momento que ele explica o solo, né? Ali, como que funciona e por que isso é tão bom para o vinho, né? E a gente entende muito, né, da umidade, né, inclusive o lugar que ele mostra, né, a gente estava numa caixa de concreto. Exato. Você lembra disso? Era uma caixa de concreto que a gente estava, as paredes todas de concreto aparente e em cima tinha uma iluminação natural, né? Então uma claraboia uma claraboia focava ali e a gente em volta de um concreto, mas assim extremamente agradável e entendendo porque dá tão certo ali, né? Exatamente. Os vinhos, né? Ou seja, a arquitetura faz o espetáculo, ela conta a história, não precisa muito para você entender, né? A água pingando, que é própria do solo, escorrendo, o musgo, a luz do sol exata naquele momento. Exato, assim, por isso que eu acho que eu gostei muito, assim, né? De ter visto, vivenciado, porque é tudo tão natural e dá tão certo, né? Sim. E é isso assim, por isso que puxou um pouco a essência, né? Da coisa do simplificado, que ele
como a gente fala, né? O luxo também é simples, né? Sim. E o luxo não precisa ser, né, um exagero, né? Não tem exagero aquela construção. Exatamente. Eu vi que você também gostou lá da estante, que era um desenho... A estante é maravilhosa. Né? Os caras simplesmente pegaram uma estrutura metálica, provavelmente nua e crua, né? Fizeram uma caixa metálica, né? Usaram os materiais mais simples que é usados em fábrica, né? Provavelmente, até a rosca, né? Não tinha nada demais, mas pensada ali e com madeira, né? Isso. E ficou de um luxo absurdo aquele negócio lá, né? Exato. Ficou lindo de morrer aquilo. É bom que aqui também temos, né? Mas é sempre bom viajar para ver isso, né? E as pessoas que eu me admirei muito, né? Vendo outras pessoas, né? De outros grupos, às vezes estavam perto da gente, como eles se encantavam pela arquitetura. Às vezes a pessoa estava falando do vinho, mas elas estavam de olho na arquitetura. É inevitável. É o que eu estava te falando. A arte, o bonito relaxa, né, os olhos, né? Então assim, você não consegue ficar ali só olhando para o vinho, que nem você entra lá na parte dos estoques lá, dos tonéis dos vinhos, que eles eram de concretos ali, né? Você não fica olhando, você começa a tocar, você quer tocar, você fala, gente, mas... Aí você olha para o chão, e não era só nós que eram arquitetos, né? Os outros grupos também olham, assim, entram olhando, né? E querendo, assim, tocar, né? Então, isso é arquitetura, né? Você entrar e aquele negócio ali, aquele espaço ali te transforma, te relaxa, entendeu? Né? Outro momento também que teve isso foi na adega da O33, que a gente foi onde os vinhos eles ficavam todos concentrados ali em tonéis também, dentro daquela espaço de aço cortem, né? Aquela estrutura toda de aço cortem, né? Maravilhoso, assim. Aquele aço cortem é o aço cortem dos sonhos, né? Muito lindo mesmo. Mas é isso, contemplação, né? Um negócio simples, né? Simples. Eles ganharam um prêmio de arquitetura e sustentabilidade, né? Ali, né? Sim. Os dois, né? Na de vinhos e na de oliva, nos dois... Sim, o processo deles, né, é totalmente pensado na sustentabilidade, né, desde a produção do azeite, do vinho, é sempre o passo a passo deles, né, e uma organização assim, né, impressionante, né. E o projeto Arquitetura é muito bom porque ele utiliza o caminho todo do vinho sem energia, é uma decantação natural, ou seja, ela vem por cima, ao contrário que a maioria das adegas, né. Ela vai por cima, vai decantando, então ela leva o tempo que a natureza leva. Sim. Por isso que é pequena, uma boutique, pequena, não tem como gerar pressão, não gera energia. Ela foi fantástica, acho que tudo ali, eu acho que as duas, né, a garçom, acho que ela teve uma coisa, obviamente, ela é uma estrutura muito maior, né, e uma arquitetura fantástica, sofisticada, simples, sofisticada, né, e a O33 ela tem uma coisa mais aconchego, né? O pequeno, né? O aconchegante. Eles, assim, a forma deles receberem também, né? Mais simplificada, né? Em relação à outra. Mas depois começa todo o encantamento também, né? Pela estrutura que você tá, né? Eu lembro que estava um dia muito quente, né? Um dia que a gente pegou um dia quente e a gente estava embaixo de uma estrutura metálica com eucalipto e estava muito confortável ficar ali, né? A gente não sentia calor, sabia que lá fora estava um mega calor e a gente estava muito agradável ali. E tem uma coisa interessante no paisagismo da parte do vinho, né? Não sei se você lembra que o aço cortem e a arquitetura com o paisagismo tem uma relação interessante, que o edifício de aço cortem de longe lembra um tonel de vinho, a cor avermelhada, vinho. E todo o paisagismo foi feito com plantas que nesta época, que é a época da colheita, elas ficam na mesma cor. Sim. Não, é tudo pensado e no simplificado, né? Não precisa de muito. É você entender o local, como funciona, né? Como a natureza funciona ali e você passar isso... Não, e o profissional certo, né? E o profissional certo, porque a gente poderia ter um profissional que fizesse ali uma ou casa... Não tem, que muita gente não faz, né? Mas eu acho que lá, os profissionais, que talvez eles sejam todos já, assim,
bem adaptados a esse pensamento, né? De ter esse aproveitamento, porque tudo é assim. As casas em Punta, né? Em São Ignácio que a gente passou, José Ignácio. Nossa, Álvaro, aquilo ali, assim, eu tinha vontade de olhar pra você e falar, pode parar, descer, vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa, entendeu? Porque elas são todas, né? Você não vê uma casa que tá fora do contexto ali. Sim. Né? Todas você vê que tem a madeira, tem o concreto, tem essa vegetação que parece que tá no meio da história toda ali, né? Sim. De anos atrás, né? Ninguém foi ali e destruiu para construir numa casa nada a ver, né? E essa coisa desse respeito que você falava no início entre as pessoas, também com os profissionais, que é legal. Ou seja, as pessoas entendem que tem que ter um arquiteto, entendem na hora que tem que ter um engenheiro, entendem que tem que ter um dentista, quer dizer, e ter a referência deles na fachada, né? Isso aí trouxe... Toca, né? Toca. Isso aí... Você começa a pensar e você fala, gente, mas isso é tão óbvio, né? É tão óbvio, né? A gente usa roupas, né? Pela etiqueta, não pela etiqueta, mas às vezes pela qualidade e tal, mas às vezes pela etiqueta. Né? E por que a gente não pode ter, né? Porque é óbvio que tem que ter, né? O certo é ter, né? Isso, exatamente. Que as casas todas têm a plaquinha. A placa de quem foi arquiteto. O que é muito bom, né? Porque às vezes a gente também... quer saber quem que é o arquiteto, né? É uma dificuldade para achar, né? Quem que é o arquiteto. Exato. E lá tá lá, né? Escrito. Isso. Mesmo antigas, né? Casa de 100 anos atrás, tá ainda está o nome do arquiteto. Né? Pinta a casa, reforma e mantém o nome do arquiteto. Isso foi outra visão que a gente teve lá, enfim, que eu não imaginava de valorização. Eu acho que tem essa coisa deles valorizam mesmo o ambiente que eles vivem, eu acho que eles valorizam até que eles moram, o país que eles moram. Isso. Eu senti muito isso. Exatamente. Né? Apesar de ter convivido pouco numa situação de pessoas que moram você ali. Você captou bem, é bem isso mesmo. Mas eu percebi muito isso deles. Exatamente. Talvez por isso também tenha uma boa referência de cidadania na política também, né? Uma coisa leva a outra. E ainda dá tempo, vamos encerrar, lembrando, acho que tem 2 casos agora que eu achei interessante, que foi o hotel que a gente almoçou, o Vic, que é de ponta, e depois a livraria, que foi de pedacinhos de madeira. O hotel foi outro choque também, né? Porque primeiro ele não parece um hotel, né? Lembra? A gente parou, ele tem um murinho baixo, os murinhos baixos, nada de muro alto, muros baixos, né? E aí um portãozinho simples, né? Entramos e aí, gente, uau, né? Era uma construção toda de vidro, né? Os telhados verdes. Também do Ote. Também é dele, é o Vic Hotel. O Vic Hotel. Entramos na área do restaurante e uma vista assim, com uma piscina borda infinita, que a gente nós arquitetos fomos lá entender o que era essa piscina, né? Como ela era feita, como é que ela era revestida. E você sabe que eu achei fantástico, ela é revestida de ardósia. Sim. Ardósia preta. Sim. A negra. Achei fantástico, né? Porque eu adoro ardósia. E às vezes as pessoas têm né? Putz, ai, mas ardósia, né? Mas assim, tava tão sofisticado a piscina. É verdade. Tava linda. Sim. E um visual, tudo, aquela construção ali também foi muito bom. Foi surpreendente. Porque ele tem uma inclinação que não é estética, ela permite que exatamente quando o sol está forte, que é do meio-dia às 2, naquela região do Uruguai, ele faz a sombra toda do deck para você poder almoçar. Para poder ficar ali nessa parte externa do restaurante. É muito bom, né? Não, imagina, né? É tudo muito pensado, né? Não precisa de ombrelone, gente. De todo o retrátil, entendeu? Ele própria construção. Então, é isso que eu achei muito interessante. Todas as construções que eu ia me chamando a atenção, olhando, parece sempre umas sacadas, né? Para melhor e para se adaptar melhor ao espaço que aquela casa está sendo construída. Exatamente. É muito nítido que o profissional ele faz uma imersão naquele local, ele se preocupa com o entorno. E o fato de não ter muros mais ainda, porque vai ficar exposto. Então todo mundo vai estar vendo aquela obra, né? Então você tem que fazer alguma coisa com mais responsabilidade. Exatamente. Não tem como esconder. Não dá para esconder, e eu acho que é isso. Eles
é uma arquitetura que ela é muito respeitosa ao lugar que ela está, né? Não tem nenhum louco que chega lá e constrói uma coisa nada a ver, entendeu? Isso, exatamente. E da sequência, nós fomos numa livraria, muito legal, sim. E toda feita com um pedaço de madeira. É, um lugar que só Álvaro leva, né? Porque a gente não sabe, né? Então, assim, sempre na viagem teve isso. E também, aproveitando sobre esses lugares, né, que só Álvaro leva, a gente foi no restaurante, né? Naquele restaurante também perto. Sim. Nossa, esse restaurante foi assim... No Povinho, né? É, uma cidadezinha que tinha quantos habitantes? 300 habitantes. Chegamos nós na nossa van, só tinha gente na cidade. Do Francis Malm, que é o chefe dono do restaurante. Isso, e fomos assim, um lugar, aliás, também bacanérrimo, né? Um hotel super privê. Não tem um monte de quarto, né? Tem super poucos quartos, né? E pessoas, até já teve umas celebridades que ficaram, né? Que teve... Sofia Coppola esteve com ele. Então, eles não estavam por isso, né? Eles estavam andando pelo país, acho que eles devem estar preparando algum filme aí. Então, assim, foi muito legal. Esse dia, assim, também foi... o aconchego do natural, me veio muito forte, né? Porque era tudo muito, muito simples ali dentro, né? Mas era tão legal, tão gostoso ali dentro, tão aconchegante. E é muito bom porque, apesar de o tema ser arquitetura, a gente também trata a criatividade, né? A gastronomia era extremamente criativa e feita na hora, então é um almoço slow, né? Não, a gente via, né, a comida, né? Lembra? A gente via na massa, a minha carne sendo feita, né? Foi muito, foi assim, muito especial. Que legal. Bom que você gostou. Adorei, Álvaro. Adorei viajar com você, trocar ideias. Teremos outros. Foi muito rico, foi muito uma viagem assim que não foi uma viagem. A gente degustou muito, a gente comeu super bem, né? Também. Mas a gente aprendeu muito, assim. Que bom. Muito, muito com o Álvaro mesmo. Ele é assim pergunte tudo pro Álvaro que ele sabe tudo. Tá bom. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. Obrigado, gente.